Nossa, que palavra cruzada engraçada, adorei. E essas piadas? Hoje essa tirinha não me agradou muito. Nossa, oi sexto ano, tudo bem? Mais uma vez nós juntos aqui. Isso aqui é um jornal impresso. E aí, que gênero vocês acham que eu vou trabalhar? Eu estava lendo umas cruzadinhas, li umas piadas, a gente sabe de vários outros gêneros. Por exemplo, nós temos horóscopo, resumo de novela. Mas é claro que a fonte principal desse jornal são as notícias e as reportagens. Então hoje, o nosso gênero da aula será notícia. Eu sou a professora Flávia e estou com vocês para trabalharmos mais desse gênero, ok? Vamos lá, peraí, deixa eu só entregar o meu jornal para a produção para a gente juntos concentrarmos na nossa aula. E aí, vocês já sabiam de todos esses gêneros textuais dentro do jornal impresso? Gente, eu amo ensinar redação, texto, diferentes gêneros com o suporte do jornal. Porque a gente explora de tudo no jornal. O jornal tem muita coisa divertida. Quem nunca parou aí no jornal impresso para fazer uma cruzadinha? Ou simplesmente para ler a tirinha do dia? É ótimo, não é? E as crônicas? Nossa, eu amo jornal. Mas, de fato, a notícia é a principal fonte e nós pegamos o jornal para ler, de fato, as notícias. E aí, mas é só o jornal impresso, professora, que tem notícias de jornal? Não. Hoje, os meios de comunicação noticiam o tempo todo. Gente, até post em algumas redes sociais noticiam, concordam comigo? Então, mas vamos lá. Vamos para a televisão, igual nós estamos aqui, e para a bancada de jornal. É um meio de comunicação super importante que hoje, inclusive, nós temos muito do jornalismo atual. Mas eu vou contar uma história para vocês agorinha e vocês vão perceber por onde as notícias passaram. Não foi tão fácil assim chegar até a notícia da TV. E além da notícia da TV, nós temos hoje, neste momento, um meio de comunicação muito importante que é a internet. E na internet nós encontramos notícias o tempo todo, tanto em sites especializados de notícias, como nos posts das redes sociais, como eu contei para vocês. Nós também temos jornalismo ali. Mas é lindo, gente, trabalhar notícia de jornal é lindo. E onde o jornal começou? Aonde nós temos as notícias? Então vamos lá, vou contar uma história. Vocês acreditam que o primeiro jornal que nós temos notícia, que nos foi noticiado, começa lá na nossa Roma antiga? Júlio César, o imperador romano, há séculos atrás, começou com o desejo de noticiar. Além de ser magnífico imperador, forte e ser o ganhador de várias guerras, ele era ótimo em marketing. Por quê? Porque ele fazia notícia de jornal só para mostrar que ele era vitorioso, um imperador grande. E onde eram publicadas? Onde Júlio César publicava os jornais? Porque não existia imprensa, professora. Como é que ele imprimia jornal? Gente, naquela época não existia imprensa, mas a gente sempre teve gente fofoqueira. Brincadeira, não é gente fofoqueira. Nós tínhamos os soldados que iam ali como jornalistas da época buscar as notícias pelo reino. Então nós temos vários jornalistazinhos, né, jornalistas da época. Eu esqueci o nome, correspondentes. Eram os correspondentes imperiais. Esses que o Júlio César mandava pelo reino de Roma. E eles traziam essas informações. Gente, é diário, a notícia, ela é um gênero publicado no nosso cotidiano, dia a dia. Mas imagina naquela época, a gente não tem impressora para imprimir todos os dias. Não temos telefone celular, não temos internet. Como que esses soldados iam como correspondentes imperiais e voltavam com as notícias? Quer dizer que a notícia, ela era publicada diariamente, mas eram notícias muito antigas. Passavam-se meses e ali estavam publicando. E o segundo momento de notícia que nós temos, a segunda ideia de notícia que nós temos, é que além delas serem antigas, ali em Roma, eram só elogiando o imperador. Não tínhamos nada ruim. Daqui a pouco eu quero mostrar umas imagens para vocês daquilo que nós mais noticiamos hoje em dia. Mas nesse momento aqui do Império, o imperador Júlio César era a principal notícia. Tá, eu fiz uma pergunta no começo da nossa aula.
Onde que ele publicava isso? Ele publicava parecido nos outdoors que nós temos hoje. E ele fazia isso no meio das praças. Imagine só, você chega numa cidade e já vai direto ali no meio da praça saber as informações que estão acontecendo. Informações mais voltadas para o exército. Isso muda depois de um tempo, porque nós temos o Gutenberg, como vocês sabem, que inventou a prensa. E ele vai então permitir, com a invenção da prensa, uma impressão do jornal no papel. E além disso, múltiplo. A gente não precisa mais chegar numa praça e ler num telão, né, num outdoor de madeira uma notícia. A gente consegue ter acesso ao papel e é impresso para muitas pessoas. Ótimo. Como que as informações chegam para as pessoas que imprimem esses jornais, para esses jornalistas? Eles faziam como os romanos? Saíam de cidade em cidade buscando informação? Gente, nós temos a invenção do telégrafo, ali no século XVII. E essa invenção fez o meio de comunicação evoluir como nunca. Ele é o pai dos meios de comunicação. O que acontece com o telégrafo? Olha que legal, gente, o telégrafo. Por meio de códigos, em diferentes lugares, cidades, em diferentes lugares do mundo, se conseguia passar as informações. Então agora a gente já tem uma, entre aspas, globalização das informações e começam-se essas informações a passar para esse jornal impresso e o mais rápido possível. Então nós ganhamos muitos leitores nos nossos jornais. Os jornais ganham tantos leitores que de 1890 a 1920 nós temos a chamada Era do Ouro do jornalismo. E ali começam os leitores. Tem uma informação que eu estava lendo que nessa época ali, de cada 2 americanos, um pelo menos lia o jornal. Então o jornal impresso ganhou grande popularidade nessa época. Mas em 1920 surge algo que o jornal impresso não esperava: o rádio. Então, uma outra forma. No começo da aula eu mostrei vários meios de comunicação, esqueci de mostrar o rádio para vocês. O rádio é muito importante nessa história da notícia, do jornalismo, porque ele também populariza e as pessoas adoram ouvir rádio e começam a ser as rádios novelas e a gente começa a explorar outros gêneros no rádio, tá vendo? Não, assim como no nosso jornal impresso, a gente tem diversos gêneros além da notícia, no rádio também a gente vai experimentar isso. Então, além de receber notícias, as pessoas trabalhavam ou gostavam de ouvir o rádio para também se entreter. Então, a gente também tem entretenimento. E depois de 1920, com o surgimento do rádio, o jornal impresso acaba? Gente, acabei de pegar um jornal impresso aqui para vocês. Além dele não acabar, ele moderniza. Então ele traz novos gêneros, ele traz novas cores. Então nós temos um jornal impresso mais bonitinho, que atrai a atenção do leitor. E continuamos aí com o público fiel que gosta das leituras. E depois disso, depois desse jornal impresso, acabou as concorrências do jornal impresso, aí surge uma concorrência que eu acho que o jornal impresso nem imaginava que surgiria um dia nos meios de comunicação: a televisão. E a televisão, como nós estamos aqui hoje, como vocês estão me vendo por meio da TV, acaba sendo muito popular nos meios de comunicação e eu posso, até arrisco me dizer, que é o mais importante hoje no mundo. Nós somos noticiados o tempo todo por meio da TV. E agora, em 1980, agora, bem jovem, surge o web jornalismo. Então nós temos a internet e com a internet vem aí mais acesso a notícias. Olha como a notícia andou, hein, gente? Saiu ali de Roma, chegou aqui na internet e vamos noticiar. Noticiar não é um texto difícil. Criar uma notícia, a estrutura da notícia não é um texto difícil. Primeiro porque a gente já tem uma certa intimidade em contar fatos. Nossa, você ficou sabendo? Aquilo aconteceu. A gente já tem um uso de uma linguagem. É claro que uma fofoca em terceira pessoa é diferente de uma notícia de jornal em que eu vou contar um fato. Então vamos para a estrutura textual. A gente tem um slide aqui que eu vou mostrar para vocês das características da notícia. Quando eu vou dar uma notícia, lembrem-se dessa palavra. Todas as vezes que eu vou escrever um texto, né, gente? Eu preciso trabalhar efeito de sentido. Como eu trabalho o efeito de sentido de uma notícia?
A gente escolhe as notícias. Tem dia que a gente abre o jornal e fala, nossa, eu nem vou ler jornal hoje, não quero nem ver televisão, porque só tem notícia horrorosa, só tem notícia de acidente, só tem notícia de problema, e na verdade não é isso que ocorre. São os fatos do dia, e a notícia é cotidiana, só lá no Império Romano que não dava tempo. Aqui nós temos algumas características, e o efeito de sentido que eu quero dar para essa notícia passa pelas palavras. Eu preciso fazer uma escolha vocabular. Nesse caso, de um português padrão, de um português que eu aprendo na gramática, e também de algo que eu quero informar de verdade. Então é sobre carros, eu tenho que usar as palavras que estão relacionadas a carro, a trânsito, uma escolha vocabular com a notícia que eu quero dar, né, sobre a situação. Então, a escolha vocabular com relação a essa situação, e essa situação ainda precisa estar topicalizada e hierarquizada. Eu não vou falar tudo o que aconteceu num acidente de carro. Eu tenho que focar, topicalizar as minhas informações com relação à pessoa que sofreu o acidente, ao fato do acidente, e para ser curto. Então, olha lá, escolha das palavras. Eu escrevo em terceira pessoa porque eu só estou observando e contando o que eu estou observando. Então, é um texto bem descritivo e narrativo. Verbos no pretérito, porque o fato já aconteceu, por isso que eu estou noticiando. Só que é um fato que aconteceu agora, né? É pouco espaço de tempo. Com a internet, acontece daqui a um segundo a gente já tem essa notícia, né? Principalmente nas redes sociais. Topicalizar os elementos, como eu disse, não deixar acontecer um acidente, eu contar tudo o que aconteceu à volta e até ali, não. Eu vou contar só aquele fato, como se fosse uma fotografia. Tem uma fotografia, eu conto o que aconteceu naquele exato momento da fotografia. E hierarquizar as informações no sentido de que, de fato, nesse acidente foi importante. E aí eu vou colocar só essas informações, porque a primeira característica que vocês vão lembrar é que notícia é curta, é para informar naquele momento. E normalmente no jornal impresso ou web jornalismo, a gente tem várias notícias ao mesmo tempo, e como consumidor de notícias eu quero ler talvez todos, então tem que ser curtinho. Mas a notícia, essa hierarquização de informações passa por essa pirâmide que eu vou mostrar para vocês. Olha lá, sexto ano. Pirâmide invertida. Todas as vezes que eu trabalhar uma notícia impressa, né, uma notícia que eu vou ler, ou na internet, ou no papel, ela vai estar desse jeito aqui. Primeiro eu vejo o título, que eu chamo de manchete, inclusive. E esse título tem que ser chamativo, porque eu estou chamando um público para fazer a leitura daquele fato que acabou de acontecer. Então tem a intenção de atrair o leitor. O lead, o que é esse lead? Nossa, palavra estranha, professora. Gente, lead é como se num texto de redação a gente não tem introdução, na notícia a gente tem um lead, que vai ser esse primeiro parágrafo. É um parágrafo inicial, e esse parágrafo inicial, ele tem todas as informações. Diferente de outro texto, que é lá no clímax que eu vou saber o final da história, aqui eu tenho todas as informações de uma vez. Eu respondo o que, onde, por quê, quando, como aconteceu esse fato que eu estou noticiando. Então, tudo que é muito importante já está direto no primeiro parágrafo. Então acabou o texto, tem mais nada para falar. Aí vem o corpo da notícia. Eu vou escolher uma daquelas perguntinhas, o quê, como, quando, para desenvolver a informação. O que eu vou desenvolver? Eu quero desenvolver mais o porquê. Então aqui no corpo da notícia eu vou falar do porquê e vou falar do como, tá bom? E para a gente encerrar a nossa aula, vamos lá, vamos conhecer uma notícia, ver uma notícia aqui no portal? É uma notícia online para a gente ver como que acontece. Nós temos a imagem, que é do fotojornalismo, muito importante também, mas logo a gente aproveita os títulos, a manchete, o que me faz querer ler esse texto. Aí depois dessa manchete, que sempre está em destaque, o título está maior, nós temos o lead, que é o primeiro parágrafo, então nós vamos saber essas informações das perguntas que eu disse, e depois de responder o que, quando, quem, aí nós temos o como, que é o desenvolvimento da notícia, e nós ficamos super mais antenados, né, e informados. Gente, notícia é muito importante e nós gostamos de saber de tudo, por isso que nós gostamos de notícia. Espero que vocês entrem no portal, eu vou deixar uns exercícios para vocês responderem, principalmente sobre essa interpretação da notícia e essa pirâmide invertida, ok? Aguardo vocês, até mais!